Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram e hoje o assunto vai ser volume de treino. Quanto nós precisamos treinar para evoluir? Será que você está passando muito tempo em cima da bike ou pouco tempo em cima da bike? Como avaliar isso? Então este vai ser o nosso assunto, volume de treino. Eu sou o treinador Marcos Eremita, fundador e treinador aqui da Águia Ciclismo, ciclista há mais de 15 anos e sou um viciado em bike, né? A gente, depois que se apaixona, não tem como mais parar, não é mesmo? Então vamos lá, primeiro, volume de treino. A definição do volume de treino, fala Carlos Newton, beleza? A definição do volume de treino, ela sempre pode ser definida ou por quilometragem ou por tempo em cima da bike, beleza? Quando nós pensamos, e obviamente, né, sempre que a gente pensar no nosso volume de treino em quilômetros, a gente vai colocar na conta, estou pedalando de speed ou MTB? Estou pedalando em rotas planas ou em rotas com elevação, né? Porque não dá só para pensar em avaliar a quilometragem assim no seco, tá bom? Então, vou colocar meu volume de treino em quilometragem. Meu volume de treino vai ser 200 quilômetros. Pô, mas é 200 quilômetros de MTB, 200 quilômetros de speed, 200 quilômetros no plano ou 200 quilômetros na elevação, né? Vai ser 200 quilômetros com 3.000 de elevação. Então, sempre pensa assim. Porque sempre existem comparações entre atletas, entre amigos, entre pessoas. Olha o cara forte lá, o cara forte pedala 300 km por semana, mas o cara pedala de speed, o cara treina no rolo, né? É diferente. E aí pega uma pessoa que só treina de MTB, pegando subida, terra o tempo todo, e a pessoa vai querer fazer 300 km na semana, então é diferente. Então, dos primeiros pensamentos aqui para a gente pensar em volume de treino o controle, se for feito por quilômetros, tem que ser avaliado o que está dentro daqueles quilômetros, beleza? Se serão quilômetros fáceis de percorrer ou difíceis, tá legal? E aí nós podemos também controlar o nosso treinamento por tempo, né? Quanto tempo de treinamento eu vou fazer durante a semana? Pô, treino 6 horas, treino 10 horas. Esta forma de controlar o volume total de treinamento acaba sendo até melhor do que controlar por volume, ou porque controlar por quilometragem. Porque o tempo, aí se você passou 10 horas na semana em cima da bike, se essas 10 horas foi no plano, tudo bem, você fez um nível de esforço. Se essas 10 horas foi com subidas, tudo bem, você passou esse tempo em cima da bike. Aí vai ter uma outra questão da intensidade que eu vou falar aqui no item para frente, tá? Mas vamos primeiro controlar nosso tempo, tá? Fala Patrick, beleza? Tudo certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria que vocês pensassem controla por tempo e controla por quilometragem. Vai com esses dois elementos balanceando e coloca prioridade no tempo. Legal? Coloca, por exemplo, o meu mínimo de tempo em cima da bike que eu pretendo e quero passar por semana, o mínimo é 6 horas. Semanas que eu não passo 6 horas em cima da bike, foi pouco, tá? Fala Richard, beleza? Então, vocês também devem ter a quantidade de horas que vão passar em cima da bike. A mínima, tem que ver a mínima e tem que pensar também na máxima. Porque lá no item para frente também eu vou falar da máxima que vocês podem passar em cima da bike, beleza? E aí, quando a gente pensa nesse controle de volume, pensando ou no tempo ou pensando em horas, vem um conceito do treinamento. Agora, presta atenção nisso aqui, que é conceito de treinamento real, que é a carga interna e carga externa. Porque geralmente nós olhamos mais para a carga externa quando a gente pensa no nosso treino do que para a carga interna. Carga externa é o que está saindo, o que a gente produz. Carga interna é o que o nosso corpo está absorvendo, o que o nosso corpo produz e o que o nosso corpo está sentindo. O mais importante deve ser a carga interna, porque o nosso corpo é que vai falar, que vai entender aqueles estímulos todos do treino, é o nosso corpo que vai dizer se aquele treino vai me provocar evolução ou foi um treino que não estava encaixado e vai me levar para baixo. Então tem que ficar atento nisso, carga interna e carga externa. Então vamos lá, quando a gente pensa em carga interna, eu vou pensar em horas de treino. Quantas horas eu estou treinando por semana, quantas horas vai dar o meu treino no dia. Quando eu penso em carga externa,
Eu vou ficar pensando em quilometragem, né? Pô, quantos quilômetros deu meu treino ontem? Ontem deu 40 quilômetros. Mas quanto desse treino foi em alta intensidade e quanto foi leve? Aí isso também impacta no volume de treino. Então tem que ficar sempre atento a essa questão. Aí outro tipo de carga interna. A carga interna está relacionada ao nosso esforço, tá? Quanto de esforço eu fiz durante o treino. Isso é minha carga interna. Agora a carga externa é o resultado desse esforço, a velocidade média, por exemplo, os recordes pessoais. Isso são resultados de carga externa. Ah, Marcos, mas fica meio complicado ficar pensando nesse negócio de carga interna e carga externa. Não fica não, tá legal? É só realmente você tirar o olho do que os outros podem ver também, porque quem se preocupa em todo treino fazer média alta, está preocupado com o que os outros estão vendo. Então você tira a preocupação do que é mostrado e coloca a preocupação no que o seu corpo absorve, no que o seu corpo sente. Aí você está mais preocupado com a carga interna do que com a externa. Um outro exemplo de carga interna e carga externa é frequência cardíaca e potência. Quando a gente pensa em frequência cardíaca, estou controlando meu treino pela frequência cardíaca. É a sensação que o meu corpo está tendo, é o quanto o meu corpo está sentindo aquele treino e está provocando aquela quantidade de batimentos. Já a potência é uma referência de carga externa. É o quanto de potência foi gerada, o quanto de potência foi produzido. E por que eu estou trazendo esse conceito de carga interna e carga externa referente à potência numa live em que eu estou falando de volume? Simplesmente porque se você estiver com um volume de treino muito grande e ficar olhando para a carga externa da potência, pode ser que você esteja com algum nível de fadiga e esse nível de fadiga não permita que você consiga alcançar determinadas potências. Imagina que no seu treino você faz um treino contínuo a 200 watts de potência. Mas se você tiver com uma carga de treino, com um volume de treino grande, você não vai atingir esses números. Mas de repente, a sua frequência cardíaca está trabalhando lá em cima. Então o seu corpo está sentindo o treino, mas a saída de energia, o resultado final desse esforço não está sendo grande, não está sendo esperado. Então o treinamento ele sempre é um processo de avaliação do que está acontecendo. A gente não pode olhar somente para um dado, tá legal? Então fica atento. Frequência cardíaca é carga interna, o quanto o seu corpo está sentindo aquele treino. Carga externa, a potência, é o que está sendo gerado de resultado. Então, em alguns momentos você vai ter que olhar para um, em alguns momentos você vai ter que olhar para outro. Isso com um autoconhecimento muito grande, tá legal? Porque volume de treino está ligado principalmente ao tempo que você está treinando, mas ao que você está fazendo dentro daquele treino. Pessoas que só treinam forte o tempo todo precisam ficar muito atentos ao seu volume. Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, pode mandar nos comentários que aí quando eu terminar o raciocínio eu leio, beleza? A LEBS68 mandou: bom dia, pedalo em média 12 horas por semana, uns 200 mil de altimetria, pedalo em MTB, 95% chão, poeira, custe lá vaca, né? Mandou lá de vaca. Olha só, deve ser Elaine, né? O nome. Por favor, depois coloque seu nome completo. É o Eliane. Tá treinando bastante, porque 12 horas só em cima da MTB, com 2 mil de altimetria ali para a semana não é muito não, tá? 2 mil dois pedaizinhos que a gente faz aí de 40, 50 quilômetros dá para bater 1000, pelo menos aqui na minha região. Mas tá um volume de treino bem grande, tá legal? Aí o que vai, Eliane, deve ser Eliane, vou te chamar de Eliane, tá? Até que você escreva aqui. Aí Eliane, o que vai ficar mais pesado não, o que é mais importante no seu treino, dessas 12 horas, quanto tempo está ficando em alta intensidade? Essa vai ser a grande diferença, tá? Porque no conjunto do volume de treino vai haver um percentual grande de baixa intensidade e uma quantidade menor em alta intensidade. Colocar um equilíbrio bacana
nisso é o que vai fazer com que a gente vá elevando o nível, vá conseguindo evoluir. Por exemplo, imagina que dessas 12 horas da Eliane, ela fica 11 horas só em Z2, só no passeio, só na conversa, e apenas durante a semana somente 1 hora está em alta intensidade. Né? Então quer dizer o quê? Que a Eliane vai entrar num platô, ela vai ter uma pouca evolução. Então, controla, beleza? E obviamente, 12 horas de treino é bastante, né? Agora tem que ver se não é 12 horas de tempo ali que sai de casa e chega e volta. Porque o volume de treino é o tempo pedalado. O pessoal que faz pedal e fica ali 20 minutos parado, 30 minutos parados, esse tempo parado não entra na contagem de volume, beleza? Então vamos lá. Segundo ponto, recado importante para quem está vendo a live no YouTube, tem na descrição do vídeo, tem o nosso link do nosso site, beleza? Então, se você de repente quer participar da assessoria, quer ter experiência de treinar com um treinador, vai lá, clica no link, conheça nossos planos, entre em contato comigo ali pelo botão do WhatsApp que tem no site, beleza? E também tem o link para o grupo de conteúdos, porque estou fazendo live todos os dias pela manhã e se você não estiver no grupo de conteúdos, você pode perder alguma delas, beleza? De repente vai que você perde justamente o que você precisava assistir. Então vamos lá. Segundo item aqui que eu trouxe para a live. A principal meta é ficar atento para não passar do ponto. Então, quando a gente pensa em volume de treinamento, uma das principais metas é não passar do ponto, não treinar em excesso, não castigar o nosso corpo. Porque quem treina em excesso está cravando que não vai ter evolução. Quem treina em excesso vai entrar num nível de fadiga que não vai respeitar o corpo para que haja a supercompensação. Tá legal? Então, pegando de novo o exemplo da Eliane, se ela treina 12 horas por semana, o corpo dela tem que estar totalmente adaptado às 12 horas, ela precisa ter um nível de recuperação bom para continuar realizando esses treinos e ela precisa fazer o quê? Ter uma boa alimentação, ter um bom sono, para garantir que se recupere. Então, uma das variáveis que vai determinar o nosso volume de treino é o nosso ritmo de recuperação. Pô, eu posso treinar todos os dias? Posso, não tem problema. Eu treinei ontem, quarta-feira, foi um treino bacana. Hoje eu posso subir em cima do rolo e fazer um treininho? Posso, não tem problema. Mas qual vai ser a intensidade desse treino que eu vou fazer? Essa é a questão. Meu treino de ontem, ele foi pesado? Ele me provocou danos? Ou não, foi um treino que estimulou, mas está sob controle. E aí eu tenho que ir interpretando as cargas que o meu corpo está absorvendo de esforço nos treinos para decidir se eu vou treinar ou se eu vou ficar off. Tá legal? Então não é só sair e falar, não, colocou uma meta e eu vou fazer 10 horas de pedal, eu vou fazer 300 km por semana, só colocar essa meta e aconteça o que acontecer. Nada disso, tem que ir interpretando como o seu corpo está absorvendo tudo isso, tá legal? E acho que eu já fiz uma live falando só sobre questão de recuperação para vocês entenderem se está ou não passando do limite, tá? E aí quando a gente pensa nessa questão, tem até um ponto que é importante que é aprender a dizer não quando o corpo pede descanso, né? Pô, nós gostamos de pedalar, nós gostamos, né? Já não é que nem eu falei um outro dia, para nós não existe mais a pergunta, será que eu vou treinar? Não, a pergunta é para onde eu vou, a pergunta é qual treino eu vou fazer, porque a questão de sempre estar treinando já é nossa praia, já é o que a gente faz. Então em alguns momentos a gente vai ter que aprender a dizer não para o treino. Em alguns momentos o pessoal vai chamar para fazer um treino forte, chamar para fazer um treino longo, e você vai ter que dizer não. Pô, e para nós que somos viciados em treinar, viciados em pedalar, é difícil pensar assim, pô, não vou pedalar no final de semana, ou não vou pedalar no sábado. Minha turma inteira vai fazer um longão no domingo e eu não vou. Mas, lembra da carga interna que eu falei? Se o seu corpo absorveu uma carga interna muito grande durante a semana, você fazer um treino longo somente para não abandonar a turma
pode ser um erro e isso vai te custar uma queda de imunidade, isso vai te custar uma gripe, isso vai te custar uma garganta inflamada e aí vai te custar perder uma semana de treino. Então, quando a gente pensa em volume, pensa em recuperação. Quando a gente pensa em volume de treino, tem que pensar em às vezes dizer não. Quando a gente pensa em volume de treino, às vezes tem que pensar em eu não vou bater o meu volume essa semana porque eu não estou bem. Né? Às vezes tem isso. Quantas vezes eu tenho que pegar um atleta nosso da assessoria, né, e falar: você não vai treinar essa semana, você vai ficar off, você vai simplesmente descansar, porque é preciso, é necessário. Então, aprender a dizer não para um treino, aprender a dizer não para os amigos, isso é importante quando a gente pensa no volume de treino. Tá? E olha só, é bacana, porque sempre que a gente pensa em volume de treino, a gente também pensa em carga de treino. Volume, quantas horas eu passei na bike, quantos quilômetros. Carga, quanto o nosso corpo está absorvendo, quanto está sendo custoso para o nosso corpo pedalar aquela quantidade. E aí, quando a gente pensa na carga de treino, o que acontece? O meu trabalho está jogando carga em cima do meu corpo, meus problemas pessoais estão jogando carga em cima do meu corpo. E aí, se você tem trabalho, família, tudo isso e mais treino, de repente numa semana o treino foi normal, mas a sua carga de absorção corporal está sendo maior. Então tem que ficar bem atento nisso, beleza? O Richard mandou aqui: off faz parte da estratégia de ganho. Perfeito, Richard, né? Você sabe muito, assim como Richard também é professor de educação física como eu. Então o Richard é parceiro. O Patrick mandou: esses dias estava com 300 km de segunda a sexta. Eu fui fazer 115 no domingo. Mesmo descansando no sábado, quebrei no domingo. Verdade, tá vendo, Patrick? É isso mesmo, obrigado pela colaboração. Cara, porque assim, existe a nossa sensação de recuperação, tá? Às vezes a gente está se sentindo bem, está se sentindo disposto, não está sentindo dor na perna, mas ali na questão fisiológica do corpo ter reestruturado, aqui tem uma palavra que não veio agora, ter fazido a ressíntese de todo o nosso glicogênio, às vezes não fez. Então imagina, 300 km durante a semana, então é todo dia uma carga calórica que está se perdendo, tá? Todo dia. Imagina que cada treino aí o Patrick perdeu 800 calorias. Vamos imaginar, segunda 800, terça 800, quarta 800. O corpo está tendo um gasto energético grande, além do gasto muscular. Então a palavra não está vindo, que droga. Então o trabalho que o corpo vai ter para recompor todo o glicogênio perdido, a gente às vezes não sente e vai sentir na hora que vai pedalar de novo. Então tem que ficar atento, né? Não adianta pedalar muito, tá? Aí foram de segunda a terça para a recuperação. Só se conseguir voltar a pedalar na quarta. Tá vendo? O que acontece no final de semana sempre impacta a nossa semana seguinte. Tá? E porque a gente fecha ciclos, né? Na nossa cabeça a gente fecha ciclos. De segunda a domingo. Então de segunda a domingo é uma semana de treino, tá? Então aconteceu domingo, segunda. A gente acha que domingo fecha tudo, zera o jogo e começa na segunda. Mas para o nosso corpo não é assim. O nosso corpo não entende o calendário. O nosso corpo entende quanto de esforço foi feito, quanto tempo eu dei para recuperação. Então eu treinei ontem, quarta-feira, quanto tempo eu vou dar de recuperação para sábado? Eu vou treinar hoje, sexta-feira? Então, o nosso corpo entende essa linguagem, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, aqui fazendo uma recapitulação da live, falei sobre a questão de conceito de carga interna e carga externa, que nós precisamos ficar atentos à nossa carga interna, ao que o nosso corpo está sentindo, e não somente ao que a gente está produzindo, ou em quilometragem, ou em potência, ou em velocidade, tá? Tem que ter uma maturidade, um entendimento muito bom para saber se o nosso corpo está suportando o treino, ou se o nosso corpo está precisando de descanso. Falei também sobre não passar do ponto. Essa é a principal meta quando a gente pensa em volume semanal de treino, semanal, mensal, é não passar do ponto. Seja em horas pedaladas, seja em quilômetros, seja em intensidade, tá legal? Aí depois eu vim comentar com vocês sobre a importância de aprender a dizer não. Dizer não para um treino, dizer não para os colegas, dizer não para a turma, dizer não às vezes para aquele treino que a gente queria muito fazer, porque o nosso corpo não está pedindo aquele treino.
Então, dizer não é respeitar a sua carga de treino suportável pelo seu corpo. Beleza? Então, já levantei esses 3 pontos. Agora, pessoal, vocês estão comigo? Pode mandar questões. Pode usar o ponto de interrogação para mandar dúvida também, tá? Eu pego a dúvida e respondo ali quando eu terminar o conteúdo programado, beleza? E aproveita para compartilhar a live também. Vamos lá, quarto item que eu quero trazer aqui para a live. Quem paga o Strava, quem tem a versão paga do Strava, tem lá e utiliza a frequência cardíaca, tem lá o esforço relativo, né? O esforço relativo usa algumas fórmulas. Eu posso fazer uma live depois só falando sobre esforço relativo ali do Strava, explicar para vocês como funciona. Mas o esforço relativo, o que acontece? Ele vai pegar os seus batimentos, né? E ele vai mensurar o quanto de esforço você fez naquele treino e vai gerar um número, né? Ah, seu esforço relativo naquele treino foi 70. O esforço relativo no outro, que foi mais leve, foi 20. Pô, pegou no final de semana, fez um longão muito forte e foi pegado, pô, seu esforço relativo deu 270. É interessante utilizar esse esforço do relativo do Strava como parâmetro para controlar a sua carga interna, para controlar o quanto o seu corpo está fazendo de esforço. Agora, pensa assim, quando eu faço um treino forte, produzi um nível de cansaço, então meu esforço relativo vai ser alto. Fiz um treino leve, meu esforço relativo vai ser baixo. E isso está sendo gravado durante as semanas. O Strava mostra, acho que não me engano, acho que 12 semanas. Então, se uma semana eu atingir um número de esforço relativo que chegou a 700, bem alto, foi um esforço muito grande. Se nas semanas anteriores o meu esforço relativo era 150, era 200, quer dizer o quê? Que em uma semana eu tive uma carga de treino muito maior do que as outras. Aí vai pedir uma recuperação. Então, isso aqui é só uma dica, eu não vou me aprofundar muito no esforço relativo, mas quem paga o Strava, quem utiliza a frequência cardíaca, fica de olho no esforço relativo que você está fazendo durante as semanas. E o contrário também é bom, porque se de repente você baixa muito seu esforço relativo, quer dizer que você tirou muito pé. Quer dizer que o seu treino está ficando muito aquém do que deveria ser. Então, quando a gente olha volume de treinamento, a gente precisa olhar a intensidade que está sendo efetuada. Quando a gente vai se preocupar em olhar a intensidade, esse esforço relativo ali do Strava é algo que ajuda muito. Beleza? Ajuda demais, beleza? Depois comenta aí se vocês olham o esforço relativo de vocês, tá? Deixa eu ver. Isso o Patrick mandou aqui, beleza. E só um conselho, não adianta querer comparar o seu esforço relativo com o esforço relativo do amiguinho, tá bom? Que nem, por exemplo, eu sei disso, né? Porque eu olho o treino dos atletas e aí eu vejo lá o esforço relativo. Tem atleta que fez um treino de 2 horas com um nível de esforço e está lá 170 de esforço relativo, né? Deu a numeração de 170 de esforço relativo. No meu caso, eu faço um treino forte, 2 horas, e ele me dá 70, 80, 90 de esforço relativo. Então a comparação é sempre com você, tá? Vai comparando, olhando e avaliando as suas semanas de treino. Não vai ficar olhando o Strava do amiguinho e ver você pedalou com ele e aí comparar o seu esforço relativo com o dele. Não, isso não dá certo, beleza? E aí quando a gente pensa no esforço relativo, tem uma informação que é não só no esforço relativo, mas todos que utilizam a frequência cardíaca, tem algo que é muito importante para pensar em volume de treino, que é quanto tempo você passa em Z4 durante a semana, tá? Essa é uma informação importante, né? Obviamente, vou falar de novo, toda vez que eu penso em zonas de frequência cardíaca, elas só serão válidas se você configurou as suas zonas de frequência cardíaca e você aprendeu a utilizar elas da forma correta, beleza? Se as suas zonas de frequência cardíaca estiver errada lá, esquece, tá? Não vai dar certo. Então, quanto tempo você passou em Z4 durante a semana? Isso é muito importante. Vai impactar de novo, vai impactar na sua carga de treino. Porque, por exemplo, eu posso pedalar 200 km na semana, toda
em Z2, toda em ritmo leve. Isso não vai provocar um desgaste muito grande no meu corpo. Mas agora, se eu passar muito tempo pedalando em Z4 durante a semana, isso vai provocar uma carga muito forte no meu corpo, nas minhas pernas, na minha musculatura, no meu glicogênio. E aí eu vou precisar de muita recuperação. Então comecem a avaliar essa questão do volume de treino de vocês. Pô, vamos imaginar o seguinte, uma situação aqui. Por qualquer razão ali que você encontrou, você precisa aumentar o seu volume de treino. Você treinava 6 horas por semana, precisa passar a treinar 12 horas por semana. Você vai dobrar as suas horas. Você de maneira alguma vai dobrar também o tempo que você passa em Z4. De maneira alguma você vai dobrar também os períodos intensos. Se você não tem frequência cardíaca, treina só na percepção, é só pensar em intensidade. Em nenhum momento você vai aumentar também o período que você treina intenso. Você vai aumentar o quê? Treino leve, treino moderado, treino Z2. Aí mantém o que você já fazia de intensidade, que o seu corpo está acostumado, e aumenta só o leve, aumenta só o moderado. Aí vai dar para garantir que você vai aumentar o seu volume de treino, mas sem produzir uma quebra no seu corpo. Sem produzir ali um atento no quanto você está controlando as suas intensidades. Beleza? Depois eu vou fazer uma outra live falando só assim de como controlar essas cargas de treinos dentro da sessão de treino. Então vamos lá. O último ponto que eu quero trazer aqui para a live, né? Vocês estão ao vivo comigo, manda um soquinho aí, manda um coração se está fazendo sentido. Pode colocar os seus pensamentos aí nos comentários que eu vou lendo. Não diga assim para o que você não... olha a frase do Richard. Não diga sim para o que você deve dizer não. É isso mesmo, Richard. Às vezes, coisa mais gostosa que tem é ir falando sim para tudo e aceitando tudo e metendo a cara em tudo, mas não dá, a gente tem que se controlar. Último item aqui da live. Treinar sem controle de intensidade pode te causar um dano muito grande. Tá? Eu já comentei isso nos outros itens, mas eu quero falar de novo. Quando você treina o tempo todo forte, isso acontece muito com quem treina com turma. Sempre que eu treino com os parceiros, sempre que eu treino com a turma. Isso não é ruim, isso é bom. Só que aí o que acontece? Se eu for, presta atenção nisso, se eu for o mais fraco daquela turma, o que vai acontecer? Eu posso, de repente, fazer uma carga de treino muito grande em todos os treinos. Porque para a minha turma tá tranquilo, mas para mim tá muito forte. Aí imagina que você treina na terça, a estrutura que o nosso grupo treina aqui. Você treina na terça, treina na quinta e treina na sexta. Todos esses dias com um grupo. E o grupo é mais forte que você. E todo dia você está sofrendo atrás do grupo. Você treinou na terça, só a quarta vai ser suficiente para recuperar? Não sei. Aí você já voltou e treinou na quinta. Aí mesma coisa, você sofreu para ficar atrás do grupo, fez força, coisa e tal. Aí já vai pedalar no sábado. Só a sexta foi o suficiente para você pedalar forte no sábado de novo? Não. Então o que vai acontecer dali em diante? Não estou dizendo talvez, né? Bom, não sei quem é você. Aí o que vai acontecendo dali para diante? Você só vai caindo, só vai caindo. Por quê? Os seus amigos estão fortes no nível, estão tendo uma recuperação de um nível, você não está neste nível ainda, então a treino absorvida pelo seu corpo está sendo muito grande. O que acontece? Você precisava de maior tempo de recuperação e não está dando essa recuperação. Aí você vai começar, até o que eu falei, começar a ficar gripado, queda de imunidade, e vai começar a ter um overtraining. Então aí vai falar assim, pô, meus amigos treinam tanto e tão forte, eu fui acompanhar eles e só caí. Simplesmente porque não respeitou o seu corpo. Fez um volume de treino que poderia ser interessante, mas a carga interna que o seu corpo suportou durante aquele treino foi muito maior do que deveria ser. Né? Então fiquem atentos nesses pontos, beleza? Então pessoal, a intenção dessa live era mostrar que o volume de treino não é só quilometragem, volume de treino não é só pensar em horas em cima da bike. Quando nós pensamos em volume de treino, nós pensamos também
na carga de esforço que o nosso corpo está absorvendo dentro daquele volume. Beleza? E aí tudo que a gente pensar em horas, em quilometragem, vai estar na dependência do que o nosso corpo consegue executar. E a nossa grande missão é não passar da conta. A nossa grande missão é não treinar em excesso, seja na quantidade, horas ou quilômetros, seja na intensidade. Essa é a principal mensagem da live de hoje, beleza? Porque atleta, presta atenção nisso aqui, atleta que fica gripado é porque errou em alguma coisa, normalmente porque treinou em excesso. Atleta que fica doente com frequência é porque está errando. Atleta que está sempre com dor, seja na perna, seja no lombar, está errando. Pode estar errando no volume em relação à quantidade, ou de quilômetros ou em horas, ou pode estar errando na carga que está dentro daquele volume, a carga interna, tá bom? Pode estar errando. E se estiver errando, precisa se acertar. E às vezes para acertar é falar não para alguns treinos, é respeitar o seu corpo e descansar quando ele pede, beleza? Pessoal, para vocês que estão ao vivo aqui comigo, muito obrigado. Manda um soquinho aí para mim ver quem está aí comigo. Se vocês perderam o começo da live, vale a pena conferir inteira. Fiquem atentos ao volume e principalmente a carga interna do treino de vocês. Não é muito difícil, tá? É fácil de controlar e vocês conseguem fazer isso, beleza? Pessoal, obrigado Carlos Newton, obrigado Heleno, obrigado Nelane, né? Obrigado Eli, né? Obrigado Elie BS. Por favor, depois coloque seu nome, porque eu gosto de falar o nome de vocês. Obrigado Patrick, obrigado Paola. E sem som? Putz, eu vi que apareceu alguma coisinha aqui no meu celular, mas tudo bem. Valeu, galera. Um abraço. Agora continuar trabalhando, mandar os feedbacks para os meus atletas. E se der tempo, eu quero fazer um Z2 aqui no rolo para dar soltadinha nas pernas depois de ontem. Valeu, galera. Um abraço. Uma ótima sexta-feira para vocês.